Vamos abrir suas Bíblias em Atos capítulo 12, capítulo 11, por gentileza. Nós queremos iniciar, vamos usar essas quartas-feiras do mês de novembro, próximas 4 quarta-feiras, 9, 16, 23 e 30, para, diante da palavra de Deus, colhermos verdadeiros testemunhos de um autêntico cristão. Amém, queridos? De um autêntico cristão. E a palavra, de fato, é essa, cristão, que nós vamos usar. Aqueles que nós vamos caminhar e perceber sobre isso. O texto que nós vamos ler está lá em Atos, capítulo 11, verso 19 até o 26. Diz o seguinte: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado, vendo a graça de Deus, obrigado, Pai. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Um autêntico cristão. Essa será não apenas o tema da mensagem da reflexão de hoje, mas, como eu falei, das próximas quartas-feiras. Porque nós temos vivido, irmãos, nós temos tido a oportunidade ou o desprazer ao olhar o que tem acontecido no mundo e perceber que uma série de situações que tem, no mínimo, que precisam, no mínimo, nos levar a questionar se de fato nós temos vivenciado a essência, a autenticidade de sermos cristãos nos dias atuais. Você vê, nós não podemos esquecer, irmãos, que há, por exemplo, ou houve na história a guerra de relatos de que, por exemplo, na Irlanda, onde cristãos, sejam de origem romana, sejam de origem protestante, eles literalmente se atacam entre si. Eles literalmente se guerriam entre si. São dois grupos identificados como cristãos e que, no entanto, por algum motivo histórico, por algum motivo ali das suas origens, eles nutrem um ódio, uma literalmente incapacidade de viverem harmoniosamente diante as diferenças da prática religiosa que eles possam ter. Os dias de hoje não tem sido diferente, irmãos. Constantemente nós somos informados ou bombardeados de forma midiática por ver o povo chamado cristão literalmente se atacando um ao outro, ofendendo-se um ao outro. Pegando aqui sobre, por exemplo, o bom pastor no domingo. Em algum momento eu cheguei a falar em algum outro momento também aqui, alguma mensagem, por exemplo, sobre pastores que literalmente, numa conduta descontrolada, numa conduta não pensada, demonstrando de fato muito mais uma vida religiosa do que uma vida com Cristo de verdade, que o identifique como Cristo, e que usam muitas vezes do púlpito para degrinir a imagem um dos outros, ou até mesmo para atacar
pessoas de uma determinada sociedade, de uma determinada classe social, ou até mesmo de uma determinada cultura ou região do país, como tivemos recentemente o desprazer de ouvir por parte de alguém que de fato representa essa figura pastoral. Então não é estranho a gente perceber que aquilo que talvez estava longe, lá na Europa, onde a gente enxerga e que a gente vê as notícias da disputa ali entre os islandeses, com dois grupos cristãos se atacando, isso já chegou aqui no nosso arraial. Isso já chegou aqui na nossa cultura, no nosso Brasil imenso. E frente a esse quadro triste, que é um quadro triste, onde as pessoas, elas não conseguem discordar respeitosamente, onde cada vez mais cresce a ideia de que se você não pensa como eu, não está onde eu estou, ou não comunga da fé que eu comungo, você é do inferno, você é do diabo. Cada vez mais nós vemos igrejas que se identificam como Cristo, como Salvador, mas que olham com certo desdém, dependendo de onde é a igreja. Você é de que igreja? Da Igreja Batista? Ah, na Igreja Batista pode tudo, né? Você já ouviu isso? Eu já tive o desprazer de ouvir isso dos meus irmãos em Cristo que eu amo e respeito, e que eu nunca desonrei-os. Mas eu já tive esse desprazer. Como os nossos irmãos, por exemplo, presbiterianos, que por um outro grupo religioso são chamados, às vezes, não de irmãos, são chamados de primos. Só para os irmãos verem o tanto quanto nós que nos identificamos como cristão, não entendemos de fato o que significa ser um cristão. Nós vivemos de fato, irmãos, um país que é conhecido declaradamente, embora sendo um país laico, mas é um país considerado cristão. Se não dizer um dos maiores do mundo nesse sentido. O texto de Atos é o texto onde os cristãos, onde os discípulos, onde os apóstolos, eles são pela primeira vez, mas diz o texto que em Antioquia os discípulos são chamados pela primeira vez de cristão. Ser cristão no século I, irmãos, não era fácil. Era se identificado como algo quase que uma coisa marginalizada, era uma seita, alguns chamavam da seita dos nazarenos. Essa seita, ela acreditava em Jesus como Messias. Jesus era para os judeus, Jesus para os judeus e gentios era algo estranho, não tinha como. O império que dominava aquele contexto, ele via literalmente o surgimento dessa igreja, desses discípulos identificados como cristão, como um perigo para o seu domínio governamental, econômico, do qual a igreja na época que imperava tinha sobre a sociedade. O Império Romano via isso com muito perigo. Os cristãos eram vistos como maus cidadãos. Sabe por quê? Porque diz a história que eles não se curvavam diante do imperador como Deus. Os cristãos naquela época, eles eram vistos como maus cidadãos por uma coisa banal, talvez hoje. É que eles não aceitavam se curvar diante do imperador como Deus. E há de se dizer, se colocava até a sua própria vida em risco. Até a sua própria vida em risco. Hoje nem precisa mais colocar a vida em risco, e os cristãos já estão quase que beijando os pés de gente que nem imperador é. Na década de 60, por exemplo, irmãos, o incêndio de Roma foi colocado, sabe, na conta de quem? Dos cristãos. Tamanha era a perseguição, tamanha era o descrédito. O que é ser cristão, pastor? O que significa ser identificado como os discípulos, quando eles foram, por que eles foram chamados de cristãos?
Há um pastor, John Mike Arthur, falando sobre ser cristão, ele diz assim, ó, os cristãos de hoje são suscetíveis a aceitar qualquer coisa como fé autêntica em Cristo, com exceção, é claro, de uma rejeição declarada a Jesus. O evangelicalismo moderno desenvolveu uma mensagem grande demais, abraçando até aquele cujas doutrinas é suspeita e cujo comportamento indica um coração em rebelião declarada a Deus e a sua palavra. Você conhece cristão assim? Que a palavra de Deus diz que a gente deve amar o próximo e ele está odiando, desejando o mal dele na rede social? Você conhece cristão assim? Que Jesus disse, dai a César o que é de César, ou seja, cumpram a lei, mas é pesada a lei, cumpram a lei. Jesus nunca precisou descumprir nenhuma lei para impor o seu plano de salvação. Só que o cristianismo que nós vivemos hoje, irmãos, que ele chama aqui de evangelicalismo, temos muitos evangélicos, poucos cristãos, irmãos. Atentem para isso. O cristão foi chamado de cristão porque foi identificado pela forma amorosa, pela forma unida, como eu peguei aqui do mico que eles andavam. Dei uma palavra. Porque eles combatiam a imoralidade, não aceitavam a imoralidade no meio da igreja, a promiscuidade, a sexualidade pervertida, desenfreada, não a sexualidade, mas a prática sexual. Porque eles cuidavam das viúvas, que eram escanteadas da sociedade. Porque eles cuidavam dos doentes, que não podiam também viver em sociedade. Porque eles cuidavam, pasmem, até de quem era pagão. Foi por isso que os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristão. De acordo, irmãos, com o dicionário teológico da teologia cristã, o significado da palavra cristão é seguidor de Cristo. Isso é o que diz o dicionário de Strong. Na Bíblia, talvez alguns irmãos tenham ela, chama King James, o comentarista diz que, a respeito da origem do nome cristão, ele diz o seguinte: o termo cristãos veio provavelmente de romanos, que rotularam os seguidores de Jesus em Antioquia de pequenos cristos, pequenos cristãos, embora seja provável que pretendia que isso era em direção a uma ofensa, era para zombar, era para ironizar. O rótulo realmente era nesse sentido, mas o sentido que ele ganhou é o sentido de honra, pois indica que aqueles estavam sendo identificados como discípulos de Cristo, o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Isso é muito sério, irmãos. Eis o tempo de a gente parar e voltar aos primórdios e princípios do que é ser igreja, do que é ser cristão, do que é ser discípulo, do que é ser servo. Não podemos, irmãos, comungar, apoiar, incentivar, fazer coro com gente que se diz cristão e não é capaz de, pelo menos, se não for possível abraçar o seu inimigo, mas segundo a Bíblia diz assim, quando depender de vós, faz o quê? Tende paz com todos os homens. No outro comentário bíblico eu achei a resposta ou interessante também para trazer, de que o termo classificado como pequenos cristãos, aqui diz respeito à palavra usada, referindo-se a discípulos de Jesus, quando em Antioquia, de fato, eles pela primeira vez. Antioquia, irmãos, vai ser mencionado em Atos algumas vezes, cerca de 6 vezes.
era de alguma forma uma cidade importante. No Novo Testamento era a terceira cidade do Império Romano. Terceira cidade do império que dominava. Foi lá, no império que dominava com mão pesada, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. A história também é importante para entender o registro bíblico, irmãos. Foi sob a mão de um império, um governo pesado, perseguidor, que os cristãos, os discípulos de Jesus, cuidando dos órfãos, combatendo a imoralidade, porque é dever, como eu disse para os irmãos já, da igreja, observar os valores bíblicos. Foi por a sua atitude de até cuidar dos doentes, que eram considerados pecadores, imundos, e só os cristãos se aproximavam dele, de serem capazes de cuidar dos pagãos, de gente que não, literalmente, não cria em nada, não tinha fé, mas os cristãos iam lá no texto de Atos, quando surge o serviço diaconal, surge exatamente para atender a demanda. Nenhuma outra prática religiosa tinha esse hábito, porque as práticas religiosas da época já tinham aquele hábito da chamada panelinha religiosa. Fariseu é fariseu, saduceu é saduceu, e assim vai. Cada um no seu grupo religioso, cada grupo religioso querendo se mostrar mais importante do que o outro. Muitas vezes se combatendo um ao outro. Havia um grupo religioso na época de Jesus, só para os irmãos entenderem, chamados zelotes, que eles eram considerados por suas malvadezas, vou usar o termo assim, eles atacavam literalmente a matar e faziam isso na traição, por trás, mas era um grupo religioso. Presta atenção que é grupo religioso e não necessariamente cristão. Irmãos, eu me arrisco a dizer que o que nós temos vivido no nosso país nos últimos tempos é o surgimento de muitos grupos religiosos, mas de poucos cristãos, na essência da palavra. Gente que se pareça um pouquinho com Cristo, não precisa ser muito. A gente não vai conseguir. Se a gente conseguir, a gente não vai nem morrer, a gente vai ser transladado. Porque aí a gente chegou no nível de santidade. E chegando nesse nível de santidade, Deus vai nos levar, irmãos. O fato, irmãos, é que lá naquele contexto, lá naquele lugar onde o governo não era um governo que se de fato, ou pelo menos dizia ser de Deus, mas de Deus não era, foi lá que os discípulos foram chamados de cristão. A notícia daquilo que eles faziam se espalhou. Daquilo que eles viviam se espalhou. A igreja que estava em Jerusalém, e aí eles enviam alguém que é extremamente importante, é esse personagem que eu vou destacar como alguém, como um autêntico cristão na mensagem de hoje, que é a figura de Barnabé. Eis aqui alguém para a gente olhar, ver o seu histórico bíblico, a sua bibliografia bíblica, o seu registro, aquilo que fala sobre ele, e olhar para esse homem de Deus e dizer assim: esse mereceu ser chamado de cristão. Esse realmente parecia um pequeno Cristo. Esse não se importou se era sinônimo de zombar. E hoje, eu tinha uma professora de história que ela dizia que a história não muda, ela só circula. Nunca esqueço isso. Professor que discorda, mas a maioria dos professores de história diz isso. Hoje, de novo, ser chamado de cristão é coisa boa ou coisa ruim, Patrícia? É confiança? É não, irmão. Já disse para os irmãos, em alguns casos, eu, pastor, que não tenho carteira assinada, porque eu não sou profissão, tem canto que se eu for comprar e disser que é pastor, não aprovam a compra para mim, mesmo que meu nome esteja limpo. Sabia disso? Sabiam disso? É assim. Ser cristão hoje, irmãos, não é muita, não abre porta para ninguém mais não. Se identificar como cristão hoje, como crente, não é mais um no meio da multidão. Por quê? Por causa de tudo isso que a gente tem visto aí no dia a dia. Porque nós estamos longe de nos parecermos com Cristo, de sermos pelo menos pequenos Cristo. A gente quer resolver na nossa força, a gente quer resolver na nossa influência.
onde Cristo o tempo todo, quando os discípulos foram pegar, Senhor, e César, olha, o imposto é caro, dá a César o que é de César. Peguei aqui na igreja, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas nunca dê a César o que de Deus é. Essa é a lição que, se a gente aprendesse como povo de Deus, que Jesus ensinou, nós certamente faríamos valer por sermos identificados como cristão. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e o que é de Deus jamais a César. Mas os cristãos de hoje, irmãos, o evangelicalismo, que é o termo que é usado, não tem se preocupado mais com essa coisa de se parecer com Cristo. Basta eu fazer parte de uma igreja, já está bom demais. Basta eu ser membro da igreja, eu só quero mesmo ser membro da igreja. Eu quero ser membro porque eu quero tocar no grupo de louvor. Aí você tem vida, meu filho, você lá fora, não, isso pouco importa, pastor, ele é tão talentoso, pastor, não, isso não, irmão, mas ele dá na mulher, não, pastor, mas ninguém nem sabe, põe ele lá para pregar. O fato, irmãos, é de que no grupo ali, daqueles que foram chamados, e você conhece o texto, daqueles que foram chamados como cristãos, está Barnabé. Um homem que de fato nós olhamos, podemos olhar para ele e identificar como um autêntico cristão. O cristão na essência da palavra. Não religioso, não membro de igreja. Porque religioso e membro de igreja, nós temos muitos. Mas gente que se pareça com Cristo. Esses dias eu estava me lembrando de um livro, quem é crente há mais tempo vai lembrar. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu acredito que eu tenho esse livro. Esse livro foi tão lido quanto A Igreja com Propósito, de Rick Warren. Pronto. Os irmãos se situar. Em seus passos, o que faria Jesus? E esse livro ele nada mais é do que momentos da vida humana em que o autor ele diz assim, que ele se viu pensando em fazer algo e ele pensava, o que é que Jesus faria agora? Como é que Jesus agiria? Bem, com César, Jesus disse ao discípulo, paga o imposto. Mas é pesado, mas pague. O discípulo não é religioso da época. Não é ele, o governante? Tem a ele o que é dele. Barnabé foi identificado como cristão. E eu quero trazer esse personagem para mais perto de nós aqui, para que eu e você possamos perceber que é possível sim, irmãos, ser um cristão autêntico. Porque assim como nós pregamos domingo passado, que há pastores e mercenários, você precisa entender que há cristãos e evangélicos. Só que nós estamos num tempo que ser evangélico já não basta. Eu diria até mesmo que ser cristão já não está convencendo ninguém. Não é a nomenclatura, irmãos. Hoje como é que acontece hoje? Você passa a fazer parte de uma igreja e agora você é identificado como crente evangélico. No caso dos discípulos, eles primeiro viveram ser cristão, cuidando dos órfãos, combatendo a imoralidade, vivendo em harmonia, em unidade, sabendo viver mesmo numa sociedade, porque vocês viram que há aqui um contexto de perseguição, né? E os que foram dispersos por causa de quê, diz o texto? Por causa da tribulação. Havia uma perseguição, irmãos. Havia um desconforto para a vida cristã. Mas mesmo assim, no meio desse desconforto, os discípulos foram identificados como um pequeno Cristo, como um cristão. Em Atos, nesse texto que nós lemos, do 22 ao 26, vai dizer que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja, porque que é o texto de Barnabé, e ensinaram a muitas pessoas. E lá, finalmente, eles são chamados, conduzidos pelo Espírito Santo. É assim que Barnabé vai ser identificado, irmãos. Barnabé vai ser identificado, e eu vou chegar lá já já, mas se você puder ir lá para o capítulo 4, olha, daqui mesmo, no 11, olha o que fala sobre Barnabé. Verso 24, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem bom, cheio do Espírito Santo
e de fé. Irmão, cheio do Espírito Santo aqui, não é com papagaiada gospel, não. A gente tem que parar com essa mania de dizer que o Espírito Santo é uma verdadeira papagaiada, que uma boa parte dos chamados evangélicos tem se colocado aí. Isso não é Espírito Santo, irmãos. Barnabé vai ser dito que foi cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque houve um momento, está lá em Atos 4, a gente vai voltar lá já já. Ele precisou vender os recursos dele e o dinheiro não foi maior do que ele, não. Foi por isso que ele foi chamado de cristão. Barnabé vai ser dito como um homem bom, porque quando Paulo se converte, e há uma desconfiança da conversão de Paulo, porque Paulo era quem perseguia a igreja, os irmãos vão lembrar disso, é Barnabé que põe a mão sobre Paulo, e leva Paulo, e apresenta Paulo aos demais, e dá testemunho da obra que Deus fez na vida de Paulo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Diz o texto que ele era também um homem de fé. Em Atos 26, essa palavra cristão, irmãos, ela aparece em algumas outras passagens bíblicas, que a gente possa ainda continuar sobre isso. Em Atos 26, 28, se a mídia conseguir projetar aí, o termo traduzido que na escrita do Novo Testamento em grego, vai aparecer novamente. Ali o rei Agripa diz a Paulo o seguinte, olha o que Agripa diz a Paulo, irmãos: por que você me convence a me tornar um cristão? E aqui a ideia, não se sabe ao certo se eu estava sendo irônico, sarcástico, ou se verdadeiramente o rei estava ali se quebrantando pela a colocação, a forma que Paulo, agora convertido, está falando sobre Cristo. A maioria dos estudiosos, eles não entram em consciência, eles divergem sobre isso, sobre essa resposta do rei Agripa, se era ironia, sarcasmo, ou se de fato era um coração que já estava sendo ali quebrantado. Como que diz assim: por que você está quase conseguindo, Paulo? Por que você faz isso comigo? Em 1 Pedro 4,16, mídia vai projetar também, você pode abrir sua Bíblia, essa palavra cristão vai mais uma vez aparecer. 1 Pedro 4,16, olha o que diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Aí Simão estimula seus irmãos a terem paciência mediante o sofrimento, as perseguições. E ele o encoraja a literalmente pagarem o preço por serem identificados como cristãos. A tradução aqui do texto, ela se reproduz mais ou menos assim, irmãos, uma outra versão. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. É bom ser identificado como cristão. Para eles era zombaria, mas deixa eu dizer, é algo bom. Tendo em vista que a história correu, e agora já não é mais sinônimo de ironia, mas de fato de identificação com o Filho de Deus, com Jesus, o Messias enviado ao mundo. Se formos observar as palavras de Simão, parece que novamente o termo estava sendo usado aqui para ridicularizar os crentes, irmãos. Portanto, você percebe que o ser cristão, para quem cristão não é, sempre foi, nunca foi um termo de valor verdadeiro. Você percebe que nos dias atuais, nós estamos, talvez, quem sabe, passando um pouquinho, mas muito pouco, do que os nossos primeiros irmãos em Cristo passaram. Porque agora, todo mundo coloca no mesmo pacote, não é assim? Quantos de nós já fizemos o seguinte comentário? Uma pessoa de uma determinada outra religião, ainda que não seja cristã, assassina alguém. O repórter diz o quê? Ninguém diz a religião dele. Fulano assassinou alguém. Se é um crente, né? Como é que aparece a notícia? É evangélico, mata fulano. Isso incomoda a gente. Mas por que incomoda a gente? Incomoda a gente
Porque, na verdade, a sociedade imagina que, como a gente se acha muitas vezes melhor que todo mundo, como a nossa arrogância é grande, irmãos, como o povo cristão muitas vezes se torna prepotente, acima do bem e do mal, como se a salvação fosse um privilégio para poucos, e a gente olha assim para quem ainda não faz parte do nosso arraial, assim, com um olhar assim de, esse vai para o inferno, porque assim, a coisa acontece, aí a gente se dói, porque a própria sociedade diz assim, mas vocês não são cristãos? Pastor mata fulano. Sabe, irmão, ser cristão, portanto, é muito maior do que nós temos visto hoje. Volto a dizer, primeiro eles deram testemunhos de vida, e depois eles foram identificados como cristãos. Porque ser cristão não é adotar uma bandeira religiosa, irmãos. Ser cristão não é simplesmente fazer parte de uma igreja protestante. Porque é possível, inclusive, ser cristão sendo uma igreja protestante está. Você, se for possível, você imaginar, pense comigo, no dia final, qual pergunta você acredita que Deus vai fazer a nós para gozarmos do céu? Você é crente? Talvez você é membro da Igreja Batista? Você é católico? Será que é essa a pergunta? Se essa pergunta fosse feita, ela estaria bem colocada? Claro que não, irmãos. Essa não é a pergunta que será feita. A pergunta que vai ser feita no céu, o texto de Mateus 7, 21, ele vai projetar, vai dizer o que é que Jesus diz sobre o seu autêntico cristão, alguém que com ele se pareça, alguém que dele testemunhe, alguém que dele aprenda, alguém que observe como ele conduziu, como ele de fato viveu a sua vida. Mateus 7, 21. Enquanto isso eu tomo água. Está apagado aí, tá? Bora. Para os irmãos, está assim. Leia comigo. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? É preciso de fato se parecer com Cristo. Quem foi que fez a vontade do Pai? Quem foi que fez a vontade do Pai, irmãos? Quem? Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade. É preciso se parecer com Cristo, irmãos, ao ponto de, se preciso for, pagarmos o preço. Havia, irmãos, havia ainda aqueles que faziam uso de uma série de manifestações gloriosas, como profecias, realizações de milagres, mas a sequência do versículo vai ainda revelar mais coisas. Põe o 22 e o 23. Muito aí, está dizendo o texto. Em meu nome estão fazendo milagres. Não, eles estão me representando. Olha o que diz o 23. Eu lhes direi claramente: eu não conheci vocês. Afaste-se de mim, porque vocês praticam o mal. Vou fazer uma pergunta aqui que não quer calar, irmãos. Você conhece cristão que pratica o mal? Irmão. E nesse tempo, abre o teu Facebook aí que tu vai ver cristão xingando um ao outro. Abre aí o Instagram. Parece com Cristo isso? Cristo nunca fez mal a ninguém? Nem com quem nele bateu. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Mas agora, os cristãos resolveram agora
A gente precisa ser forte. A gente precisa resistir. Resistir a quem? É o diabo, irmãos, que a gente tem que resistir. A Bíblia diz que é resistir ao diabo e ele fugirá de nós, fugirá de vós. Ser cristão, irmãos, é isso. Por isso a gente precisa ter muito cuidado que tipo de cristão eu sou, você é, nós somos, a igreja tem sido, para não sermos misturados no mesmo copo identificador, para não sermos identificados como o cristão daquela igreja. Apesar de eles terem feito coisas espetaculares, faziam tudo em nome do Senhor. Diz o texto bíblico que eles não o reconhecia como cristão. Não reconheceu. Nunca os conheceu. A linguagem de Jesus aqui nesses versículos, irmãos, por mais que incomode, por mais que desagrade, esse atual evangelicalismo do momento, ela é clara, ela é radical e ela é direta. Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Vocês enganaram os homens, mas a mim, nunca. Não importa quantos anos de crente tem, de membro tem, não importa de se apresentar como cristão, vocês nunca viveram como tal. Porque a Jesus a gente não engana, a gente engana um pastor, a gente engana uma igreja, a gente engana uma instituição religiosa. Embora que no momento está tão exacerbado isso que os cristãos já nem conseguem esconder mais as suas falhas. Porque o discurso do ódio está aqui, ó. Está jorrando sangue assim na boca dos cristãos, assim, ó. Jorrando sangue. E a sociedade está só olhando para nós. Olha lá os cristãos. Olha lá os cristãos. Se atacando, se ofendendo, se acusando. Mas pastor, mas lá, a Bíblia diz, eles vão dizer que é em nome dele, mas não é, irmãos. Existem manifestações divinas, irmãos, que estão presentes na vida do cristão autêntico. Características que é possível você olhar sem ser pré-julgamento, mas que fica visível, fica claro. Ali há um cristão, alguém que se parece com Cristo. Alguém que age como, que tenta pelo menos agir como Cristo. Não alguém que tem uma vida religiosa, uma vida eclesiástica, uma Bíblia grande, uma voz grossa para orar. Não, não é sobre isso que o texto está falando. Os cristãos não foram identificados, os discípulos lá em Antioquia como cristãos, irmãos, por causa das suas práticas litúrgicas religiosas, eclesiásticas, porque nem tinha isso ainda. Eles nem frequentavam o culto da quarta-feira. Eles não eram líder de ministério nenhum. Mas foram identificados como cristão. Porque ser cristão, irmãos, tem a ver com a vida diária que a gente vive, amém? Tem a ver com o troco devolvido a mais que você recebe. Me permita falar. E eu nem imaginava que iria usar isso aqui hoje. Ontem eu saí de um supermercado, encontrei um casal que é conhecido nosso do Doiamá. E essa pessoa, no determinado momento do nosso projeto social, quem vai no Doiamá há mais tempo sabe, ele literalmente me atacou, me ofendeu. Praça principal da cidade. Precisei me impor, literalmente, porque senão ele talvez iria até para as vias de fato, para cima de mim. Desde então, tentei algumas vezes depois lá a aproximação e essa pessoa me ignorava. Saí do supermercado ontem, me deparo de frente com um casal. Eu os conheci, porque eu não sei, eles não me conheceram. Compra aqui, eles vendem algumas coisas, compra aqui. Não, não quero comprar. Não, compra aqui para me ajudar, eu preciso levar alguma coisa para casa hoje. Tenho quase nada em casa hoje. Olha, se o senhor não quiser comprar e quiser me dar um alimento, o senhor pode comprar lá dentro um pacote de arroz que eu já aceito. Na hora toca meu telefone, uma irmã da igreja. Eu meio que saio de fininho, já tinha comprado, eu já tinha saído do supermercado.
Entrei no carro, sentei no carro. E aí, diferente do que alguns pensam, crente batista também ouve a voz de Deus. Só que não precisa vir com trovão, raio, com efeitos especiais, nada. Eu botei a mão no volante, o coração disse assim: volta lá, você fugiu, seu sujeito. E eu relutei, irmãos. Eu rapidamente disse: não, estou apressado, volta lá. Eu estava assim, num carro, quem conhece o estacionamento aqui do supermercado da cidade, não tinha 4 veículos de distância deles. E eu fiz o seguinte voto com Deus: olha, cristão que eu sou. Como que a gente às vezes descobre que a gente não é um cristão verdadeiro. Senhor, se eles me conhecer, eu não vou dar, ainda vou dizer umas verdades a eles. Eu queria que eles me conhecessem, irmã Ilza. E eu me quietei porque eles não me conheceram. Mas se eles não me conhecer, eu voltei lá. Você realmente está precisando? Estou. Você está precisando que o Senhor puder. Entrei no mercado, peguei uma cesta. Eu peguei a cesta que botei o pacote de arroz. Mais uma vez o crente batista aqui, esse pastor frio que às vezes, né? A voz de Deus. Não é a cesta, é o carro que você vai pegar. Vai lá e troca, pega um carrinho. E eu já estou pensando, não, mas eu não tenho, não vou gastar muito não. Troquei, peguei um carrinho, irmãos. Resumo, isso não é mérito meu não, viu, irmãos? Foi luta minha espiritual, no sentido de que se eu não tiver cuidado, que ser cristão é vida diária, que não adianta no domingo eu estar aqui, na quarta-feira, mas na sociedade eu não ser um verdadeiro cristão. Cristão capaz de alimentar alguém que lhe ofendeu. E ali eu fiz, e voltei pedindo, orando para que eles me conhecessem. E por que eu não sei, irmãos? Eles não me conheceram. Como que o senhor sabe, pastor? Porque os irmãos sabem disso. Pelo dó e amar, se eu estacionar o meu carro na Praça Barão, a maioria daquele pessoal sabe que é o meu carro, irmãos. Estou falando sério. Eu fui essa semana no Dó e Amar. Ontem. Foi, Aline? Passamos numa outra rua. As crianças, quando viram meu carro, fizeram o que, Aline? Sabia para onde eu ia, eles correram, ó, pelo outro lado e foram embora. É o carro do pastor, é as quentinhas. E eu fiquei pensando, por que ele não me conheceu? Sentei no carro de volta, pedi perdão a Deus e pedi obrigado a Deus pela oportunidade de me retratá-los, de me retratar. Porque cristão, irmãos, tem a ver com vida diária. Ninguém estava vendo, era eu e Deus. Eu não recebi aplauso por isso, era a luta minha e com Deus. Você não é um cristão? Queria fazer algumas aplicações aqui, irmãos, além de tudo isso que eu já falei, para que a gente possa refletir sobre o ser cristão. Por que é que os discípulos foram identificados como cristãos? Porque é possível ver sinais no coração, e eu vou pegar apenas Barnabé aqui. Lembra que eu falei de Atos 4? Vá lá em Atos 4, porque o texto de Atos, aqui no 23, já fala do 24, já fala de coisas boas de Barnabé. Às vezes o capítulo 4, 36, 37, mídia. O que é que diz sobre Barnabé? Perceba porque que o autor bíblico vai registrar em 24, no 11, 24, que Barnabé era um homem bom. Porque no capítulo 4 de Atos, está assim, ó. Então José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu o campo que possuía, trouxe todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Aí agora Lucas, o escritor de Atos, que registrou isso, pôde registrar dizendo assim: e Barnabé, que era um homem bom. Por que ele está dizendo que ele é bom, irmãos? Porque a sua vida demonstrou na prática que ele era um homem bom. Amém, irmãos? Que ele era um homem de fé. Ele vendeu o campo e depositou aos pés dos apóstolos. E aqui, sabe, a lição que eu tiro é que ser cristão, irmãos, é ser alguém que coloca os seus recursos a serviço do reino de Deus. Por isso, se você é cristão, você precisa ser dizimista e ofertante na casa do Senhor, porque senão você é apenas um religioso.
E de religioso a igreja está cheia, os evangélicos estão cheios, o Brasil está cheio. Essa desculpa de que dízimo é coisa do passado, e não, quem é cristão em Cristo Jesus, irmãos, não se domina pelos recursos desse mundo, amém, irmãos? O sermão não é sobre ser dizimista, mas ser dizimista é uma característica de um cristão. Ele foi dito como um homem bom, porque os apóstolos precisavam de recursos. Ele pegou o que tinha, vendeu, chegou nos pés dos apóstolos, estão aqui, ó. Porque as coisas materiais para mim não são mais importantes do que o avanço do reino de Deus. Isso é ser cristão, amém? É ser cristão. Dar de comida a quem eu tenho interesse, que mérito? Você ser cristão? A Bíblia diz: se a gente saúda apenas quem nos saúda aqui, o que a gente está fazendo de bom nisso? Nada. Agora, dar de comer a alguém que praticamente lhe agrediu fisicamente, que verbalmente já tinha agredido, e que quase me levou a perder o controle de uma equipe de mais de 20 no dia que eu estava, ao ponto do pastor Anders, nosso irmão, dizer: pastor, deixa aqui que eu resolvo. Pastor Anders é aquele, né? Eu, pastor Anders andando junto, era Pedro né? Pedro e Jó, né? Pastor Anders é aquele poço aqui, né? Aquela coisa. E ele veio, aquela físico dele todo, seu ágio daquela sua musculatura toda. O rapaz é alto, grandão, forte, né, Max? O Anders veio ali, tomou a frente, me tirou de cena. Ser cristão, irmãos, é colocar o recurso a serviço do reino de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque não foi só o alimento. Foi eu dizer para o meu Deus, dizendo assim: o que eu tenho, Senhor, pode ser usado para abençoar o teu reino e pregar o teu evangelho. Amém, irmãos? Você ser cristão, irmão. Não é essa balela que está aí fora, não. Porque o que está aí fora é o coração do jovem rico, lembra? Ah, Senhor, eu já conheço. Você conhece crente assim? Conheço a Bíblia. Você vai pregar para eles? Quer ouvir essa mensagem? Não, porque eu sou crente desde 1900 e antigamente. Todo tempo que não tinha bateria na igreja, todo tempo que a gente ia para os cultos evangelísticos e andava 50 quilômetros a pé, graças a Deus que eu sou do tempo do veículo, do financiamento. Eu posso pagar em 60 meses e fazer meu evangelismo de carro, que cada um vive a sua época. Mas o jovem rico foi a Jesus perguntando: o que foi que Jesus disse a ele? Vende tudo que tu tens e volta aqui. O texto diz o que lá? Ele foi para casa assim, ó. É assim que muitos chamados cristãos, quando fala sobre sustentar a obra de Deus, volta para casa assim, ó. O pastor só fala de dinheiro. Porque não entendeu ainda o que é ser cristão, irmãos. Barnabé não se deixou tomar pelo sentimento que Ananias e Safira se tomaram quando venderam a propriedade e voltaram lá para entregar, mas não entregaram o que era para entregar. Tentaram enganar. Ser cristão, irmãos, Barnabé foi chamado de cristão junto com outros, é verdade, porque o seu recurso, quando necessário foi, estava a serviço do reino de Deus, amém? Ser cristão também é, irmão, se comprometer com o avanço do evangelho, mesmo diante das perseguições. Mas agora, os cristãos do século 21, do ano 2022, do Brasil, não pode, a igreja não pode sofrer perseguição. Quem foi que disse isso, irmão? No mundo tereis aflições. Sejam bem-aventurados, regozijem, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. A gente está tão acomodado como cristão, que a gente quer viver assim, um período assim, sabe? Não pode, não, ninguém pode, não pode, porque não pode. Irmãos, a igreja é perseguida desde que ela é igreja. Desde que a igreja se tornou igreja, ela passou por governos maus, ruins, por gente crente que inclusive depois, por gente que temia a Deus e depois se corrompeu no poder. Você conhece a Bíblia, né? A Bíblia está cheia de modelo de líder que conhecia Deus, mas quando chegou lá, ficou rico, bonito. Foi o que Davi fez, irmão, quando ficou rico. Desejou a mulher do oficial dele. É verdade, voltou em si, caiu em si.
Tantos e tantos outros exemplos foi que Saul fez com poder. O poder corrompe o homem, irmãos. Nossos pais sempre ensinaram: quer conhecer o homem, dê poder e 10 centavos a ele, não precisa dar muito dinheiro não. Ser cristão, irmãos, é se comprometer com o avanço do evangelho. Olha o que diz o verso 20 e 21 de Atos 11. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até a Antioquia, foram também aos gregos. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que os primeiros que foram dispersos, se espalharam por Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciavam a ninguém a palavra, mas somente a quem? Aos judeus. Já a outra parte do grupo diz assim: eles foram também aos gregos, eles foram anunciar. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Ser cristão, irmãos, é se comprometer com o avanço do evangelho, mesmo no momento de perseguição, amém? Se não der para a gente pregar em praça pública, a gente vai pregar ao familiar da gente, amém, irmãos? Se vier, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Isso é Bíblia. Mas os cristãos resolveram só olhar para a Bíblia, para a parte que interessa. Jesus declarou que nunca nos abandonaria, que nunca estaríamos só nesse mundo, irmãos. Mas a gente está preocupado com outras coisas. Que cristãos somos nós? Que cristianismo é esse? Que pequenos cristos são esses? Que pessoas parecidas com Cristo são esses? Vejam, no meio da perseguição, eles pregavam, eles testemunhavam a quem estava próximo deles. Eles não excluíam. Porque alguns discípulos já tinham dificuldade de entender que o evangelho também era para os gregos, viu, irmãos? Como até hoje a gente tem dificuldade de entender que o evangelho é para o viciado, para o alcoólatra, para o político bandido, a gente tem dificuldade disso. Mas por fim, irmãos, e olhe que eu teria bastante coisa aqui, viu? Mas a hora me obriga. Ser cristão, irmãos, é ser um líder, crente, prestativo, disposto. No verso 20 diz que ele vai a Chipre, no verso 22 que ele vai a Antioquia, no verso 25 que ele vai a Tarso, no verso 26 ele volta para Antioquia. Barnabé era alguém prestativo, disposto, servo. Quando precisou ser liderado foi. Inclusive depois pelo próprio Paulo, do qual ele acolhe, que é o próximo item. Porque para ele o que importava era o avanço do evangelho. E por fim, irmãos, ser cristão é ser alguém que acredita na transformação do evangelho na vida do homem, amém, irmãos? Atos 9, verso 26 e 27, abra a sua Bíblia. Quarta-feira é estudo, mas é mensagem, mas é estudo. Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou se juntar aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele. Por que tinham medo dele? Porque Paulo mandava matar os cristãos, perseguir, fazer, não acreditando que ele fosse um discípulo. Olha o que fez Barnabé. Mas Barnabé, e quem é Barnabé, irmãos? Homem bom. Foi identificado como um cristão. Barnabé tomou consigo Paulo, com a mão por cima do ombro de Paulo assim, ó. A mão por cima de Paulo assim, ó. Assim, dá licença, por favor. Dá licença, foi tirando os religiosos da época. Licença. Diz o texto que ele vai lá e apresenta aos apóstolos, aos líderes. E contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. Ou seja, como foi a conversão dele, a experiência dele com Deus. E que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Barnabé, um cristão que era, mesmo ainda não tendo sido chamado, que nós estamos no capítulo 9, olhou para Paulo, convertido, e viu em Paulo
alguém também para ser um cristão, alguém parecido com Cristo, mesmo sendo Paulo quem Paulo tinha sido. Porque o verdadeiro cristão, irmãos, é aquele que de fato acredita no poder de transformação do evangelho, amém, irmãos? E o que tem de cristão é dizendo, fulano, converte-se uma figura na igreja, o cara não dá um sorriso, converte-se, pastor, isso aí não fica não, viu? Bebe demais, pastor. Tem um irmão, eu nunca esqueço, irmãos, nunca esqueço, o quanto ele mesmo disse a mim, pastor, o senhor sabia que as pessoas duvidam que a minha decisão foi consciente? E até hoje ele está entre nós, firme no evangelho. No dia que não vem para a igreja, nunca deixou de mandar uma mensagem para o seu pastor, para justificar a sua ausência. Porque o verdadeiro cristão, irmãos, ele entende que o Cristo que alcançou ele, no meio do seu lamaçal de pecado, pode alcançar um outro também, amém, irmãos? Esse é o verdadeiro cristão, mas o cristão que só julga, que só aponta, que só manda para o inferno. O pior de tudo, irmãos, é que Jesus mandou o povo dele levar o povo para o céu. Você não vai ver nunca Jesus dizendo que é para a gente levar ninguém para o inferno. Vão, anunciam, pegam o evangelho, mas o que é que a gente faz? A gente fala mais de condena, leva mais pessoas para o inferno do que para o céu. Você vai para o inferno, viu? Se não deixar essa vida, você vai para o inferno, viu? Onde o discurso nosso deveria ser, deixa essa vida, filho. Deus tem vida melhor para tu. Há uma vida eterna com Deus. É o famoso empurrar bêbado de ladeira abaixo. Quem já está ruim, a gente joga o cara mais para baixo ainda. Tem um hino. A melodia dele, harmoniosa, não é tão popular. Mas a letra diz assim, ó, ser cristão não é só ser somente um crente. É viver bem diferente nesse mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo, é ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com a sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vêm provar a sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão é falar sempre a verdade, porque isso é um princípio que o povo de Deus precisa restaurar. Falar a verdade, nada mais do que a verdade, porque o que não passa disso é de procedência maligna. Ser cristão, portanto, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar, ao Senhor. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Amém? Fica de pé, irmãos. Barnabé foi um cristão, sim ou não, igreja? Eita, que participação boa. Barnabé foi um autêntico cristão, sim ou não, irmãos? O que é que prova isso? Seus muitos livros que ele escreveu, Wellington? Não. Barnabé não tem sequer um livro bíblico, Wellington. Foi a igreja que ele pastoreou? Foi a vida que ele viveu, irmãos. Vida prática. Quem me conhece, conversa comigo, sabe. Eu me identifico como teologia prática. Para mim é, o grego e o hebraico, diz isso é bonito, tá? Mas e agora? O que é que eu faço com o grego e com o hebraico do texto? Para não ficar aqui no mundo das ideias. Na filosofia, na andrologia, na sociologia. Ser cristão, irmãos, é vida prática. É aquilo que a palavra de Deus vai dizer, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Ser cristão é ser muito mais que um crente religioso, membro da igreja, irmãos. Ser cristão é se parecer com Cristo, amém? Ser cristão é fazer diferença na sociedade. Barnabé fez sua diferença na vida das pessoas ao seu redor, sem precisar se misturar, porque o próprio Paulo orientou aos romanos que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas que a gente não precisa se contaminar. Ser cristão, irmãos, é pagar o preço do evangelho sem se envergonhar.
de ser cristão, amém? Lá vai um cristão, que assim seja. Lá vai aquele pastor cristão, que assim seja sobre a minha vida. Ainda que zombem de mim, Deus sabe daquilo que diante dele eu tenho me esforçado para ser. Portanto, examinando, irmãos, à luz da Bíblia e fazendo como Paulo orientou a igreja de Corinto, examine-se a si mesmo. Você pode fazer a pergunta para si hoje: eu sou um cristão? Para dentro do seu coração, você pode fazer essa pergunta: Deus, tenho sido um cristão parecido com teu Filho Jesus Cristo? Existem marcas na sua vida, irmãos, que de fato demonstra que você é um cristão autêntico no melhor valor da palavra e não no valor irônico. Quantos irmãos aqui já são batizados? Levante suas mãos. Quantos têm o seu certificado de batismo? Porque tem gente que perdeu. Continua assim. Deixa eu dar uma notícia para você. Quantos irmãos não são batizados aqui ainda? Levante sua mão. Há um jovem aqui conosco, há um outro lá sentado. Deixa eu deixar uma boa notícia para vocês. É que lá no céu, a gente não vai apresentar certificado de batismo, não. Amém, irmãos? É importante? Claro que é, pastor. O senhor está desfazendo o que o senhor fez domingo aqui, mas lá no céu não vai ter carteirada. Olha, eu fui a ovelha do pastor antes. Jesus vai olhar, e daí? Não faz isso não, Giovana. Chega lá, nem diz que me conhecia. É arriscado nem entrar. Fala que é discípulo de Cristo, irmão. Porque eu tenho a impressão que tem crente, tem evangélico, que quando chegar lá em cima, ele vai fazer questão de dizer: não, eu fiz parte do ministério tal, que tinha tantas ovelhas, era um ministério muito... que vai nos levar é parecer com Cristo, amém, irmãos? É ser pequenos Cristo, é deixar Cristo trabalhar em nós. É fácil? Não. Mas Barnabé, no meio da perseguição, fez. Irmãos, vamos repensar sobre ser cristão. Em quarta-feira a gente vai continuar, amém, irmãos? Agora, em nome de Jesus, não corra não, você que veio hoje não, que eu sei que o negócio foi apertado hoje. Não corra não, porque isso é para o seu bem, é para o meu bem, amém? Precisamos fazer a avaliação contextual. Você sabia, eu recebi a notícia hoje que no... Ai meu Deus, eu anotei aqui, acho que no Irã. Acho que é no Irã. O cristianismo praticamente está sumindo mediante a perseguição. Aqui não é o caso. Aqui é o caso de restaurar o que é ser um autêntico cristão. Nós vamos tentar cantar o hino, que se os irmãos conhecer, os irmãos vão cantar conosco, né, Leonardo? Quem é que vai cantar, Leonardo ou Davi? Nessa hora um puxa pro outro, fala manda pro outro. Irmãos, esse hino é conhecido desde HCC 496, Homem de Deus. Vamos cantar? Fala sobre o nosso personagem de hoje. Certamente vai ainda mais nos ajudar a guardarmos no coração o que é um ser cristão autêntico como Barnabé. Cantemos ao Senhor. Pode projetar aí, por favor. Bem, a gente passa bem outra carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo. Lembra lá que ele foi lá? Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso,
cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou a todo canto que havia, olha a perseguição. Com providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Apenas o refrão, arrisca cantar. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém? Próxima quarta, nós vamos ver um autêntico cristão. E o seu nome, Filipe. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus seja louvado por essa oportunidade. Vamos despedir dos nossos irmãos que estão no culto online conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Não sei se nós temos a lista. Se tem? Não tem? Se não tem, se vai ter. Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos. E irmã Márcia, Magda, Sônia, o Joelso, o Ailton. Os irmãos sejam também abençoados por essa palavra. E você que vai ver o culto a posterior, a nossa oração é que essa palavra também lhe faça refletir sobre ser um autêntico cristão, porque é disso que a sociedade está precisando, é de autênticos cristãos fazendo a diferença. Vamos orar? Depois da oração aqui coletiva, você já sabe, você se junta com seu irmão, investe um tempo de oração, orando um pelo outro em duplas de oração. Duplas costumeiramente que você não faça, procure o irmão para estar orando com ele e colocando-se diante de Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua palavra e de refletirmos sobre a autenticidade do ser cristão que temos sido, Pai, parecidos contigo, pequenos Cristo. A nossa oração é que, quando assim nos enxergarem, que não seja de forma irônica, que não seja de forma sarcástica, mas que possam ver em nós verdadeiros homens e mulheres com coração de Barnabé, homens dispostos a colocar os seus recursos para a obra do Senhor, homens dispostos, ó Pai, a acolher aqueles que são alcançados, homens dispostos a fazer a Tua obra caminhar, crescer, a pregar o Evangelho, ainda que haja o perigo de sermos perseguidos, mal compreendidos, a pregar o Evangelho, seja para quem quer que seja, ó Pai, judeu ou grego, porque todos merecem ser alcançados pelo Teu amor e pela Tua graça. Nesse tempo tão desafiador que a Tua igreja vive, ó Pai, a minha oração como pastor desse rebanho que o Senhor tem nos dado, é que essa igreja seja uma igreja cheia de autênticos cristãos em Cristo Jesus, no nome dEle, e é por Ele que nós oramos e agradecemos e dizemos amém e amém. Deus abençoe os irmãos que estão no culto online. Vamos investir o nosso tempo de oração. Você já sabe, terminando sua oração, você se retira do santuário para não atrapalhar. Deus abençoe, vão em paz.